Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte na rede, trazendo sempre convidados que são referências na área, aproximando você que é fã do esporte da gestão das organizações no mundo esportivo, unindo prática e ciência para debater temas que estão quentes no mercado da gestão esportiva. Aproveitando, antes de começar esse bate-papo fantástico, nós fazemos o convite para que você se junte a nós nas redes sociais. É pela hashtag Gestão em Jogo. Lembrando que o nosso canal, então, é só você curtir aqui, subscrever nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades aqui que o YouTube vai permitir que qualquer novo convidado, qualquer novo programa, você fique sabendo na hora. Tá? E aproveita para compartilhar com quem você sabe que tem interesse na gestão do esporte. Tá? Deixe seu comentário, sua sugestão, afinal, esse espaço é de vocês. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carlassara e hoje a gente está aqui para falar de um tema bastante interessante, a diversidade como posicionamento para a construção de uma marca na corrida de rua. E para falar sobre esse tema, uma profissional que tem 10 anos de experiência na indústria esportiva, com a participação em mega eventos, na verdade, Olimpíadas, Copa do Mundo, Liga dos Campeões. Ela que é a atual gerente de marketing da Adidas. A Marina Bastidas, é um enorme prazer, Marina, que é uma grande amiga minha. Seja bem-vinda ao Gestão em Jogo. Obrigada pelo convite, pessoal. Para começar, antes de tudo, Marina, você é formada em bacharel em esportes pela EFE, né, pela USP. E é importante para o público conhecer um pouco mais, né, como é o caminho para uma profissional formada na área construir essa carreira, né? Quais são os maiores desafios para ingressar no mercado do esporte? Você tem alguma recomendação para quem deseja seguir neste segmento? É isso mesmo, Renan. Eu fiz faculdade de esporte na USP, sou da turma de 2008, na verdade. A faculdade de esporte já é um começo diferente de carreira para a maioria das pessoas que hoje trabalham com marketing esportivo e com esporte no Brasil, né? É um curso relativamente novo, se você for comparar com os cursos mais tradicionais, porém é um curso muito interessante, né? Você entende o esporte sobre um aspecto muito mais amplo, ele como um fenômeno mesmo da sociedade, e não só ele através de uma ferramenta de marketing, né? Então, nessa faculdade você estuda desde aspectos sociais, biológicos, filosóficos, de administração também, gestão, até aspectos biológicos, né? Então, eu fiz essa faculdade, é uma graduação na USP, me formei lá. Quando eu estava terminando a faculdade, eu sempre quis trabalhar com marketing esportivo e consegui ingressar numa agência de marketing esportivo, né? Para mim, acho que foi a maior escola que eu tive de marketing, como colocar as coisas na rua, né? Foi bem interessante. Porém, eu senti a necessidade de mergulhar um pouco mais nos fundamentos do marketing. Então, eu fiz um Master em Marketing na ESPM. Como eu já tinha toda a base do esporte e entendendo o esporte com um aspecto mais amplo, falei, putz, deixa eu entender agora o marketing, os fundamentos, marketing puro, e juntar as duas coisas e trabalhar com marketing esportivo. O Master eu acabei fazendo em paralelo com o meu trabalho na agência, então eu tinha a parte teórica na faculdade e tinha a parte prática no meu dia a dia de trabalho. E depois acabei ingressando na Adidas, que aí foi o ápice onde eu estou até hoje. Uma empresa maravilhosa para trabalhar e também uma empresa que nasceu no esporte, né? Então, acho que tudo que eu queria quando eu estava lá na faculdade de esporte, eu consegui atingir hoje. Eu acho que um grande diferencial dentro do segmento do marketing esportivo é você entender o esporte nesse aspecto mais amplo que eu falei. E não só usar o esporte, não só ter a vivência prática do esporte, né? Não é porque você praticou na infância ou que você foi um atleta, você vai saber usar isso como uma estratégia, como um posicionamento. Então, acho que, assim, uma dica que eu dou é sempre tentar estudar o esporte puro, ele como um fenômeno, e não ele já aplicado no marketing esportivo. E acho que para entrar no mercado, o mercado do esporte é um mercado muito fechado, na minha opinião, então, mas acho que a regra que vale para você entrar nele é a regra que vale para qualquer segmento, né? A questão do networking. Então, isso é algo essencial hoje
no Brasil para você entrar em qualquer empresa, agência, um clube ou trabalhar com atletas. Então, a minha recomendação é ir construindo esse networking aos poucos, de maneira estratégica. Então, se você sabe o seu objetivo final que você quer chegar, como que você começa a construir isso ao longo dos anos, porque não é de uma hora para outra, para você atingir esse objetivo. Um exemplo só que eu posso dar da minha vivência, quando eu já estava na faculdade, eu já entrei na empresa júnior, que para mim foi a maior fonte de networking, e eu fui a pessoa que montou a primeira feira de esporte e carreira, que é um projeto que acontecia na EFE, na USP, para ajudar as pessoas a ingressarem nesse momento de transição, né, da faculdade para o mercado esportivo. Óbvio que eu queria ajudar também os outros alunos, criar um projeto interessante para a universidade, porém também tem a questão do networking que eu falei. Mas, foi um exemplo, um projeto que eu usei para começar a construir meu networking, com certeza me deu enormes aprendizados e também me deu a porta de acesso para o mercado esportivo e para o início da minha carreira. Má, você falou bastante aí da prática, né? Então, vamos passar um pouco para o lado prático agora. E aí a primeira pergunta que eu já te faço de cara é: como que a gente constrói estratégias de posicionamento que vão, e aí a gente está falando de posicionamento de marca, né? Que atinjam um público de um perfil diversificado, já que é o nosso ambiente de fala aqui agora. Você consegue contar um pouquinho do case de corrida de rua de vocês? Você hoje toca principalmente a corrida de rua ali, como um carro-chefe dentro da Adidas, e principalmente contar um pouquinho desse uso da diversidade dentro do Adidas Runners como uma estratégia de posicionamento de marca? Beleza. Eu acho que assim, o primeiro passo para você conseguir falar com um público diversificado ou falar sobre diversidade isso estar intrínseco no seu DNA, né? O seu posicionamento ser verdadeiro. Então, acho que uma marca que não tem isso como algo essencial, algo da sua essência, nunca vai conseguir falar de uma maneira autêntica com aquela audiência, né? E eu acho que hoje você falar com perfis diversificados ou falar sobre diversidade é algo nem que deve ser discutido ser, mas sim como, porque é algo que está presente na sociedade, né? É um tema que a sociedade vem discutindo cada vez mais. E quando a gente fala de diversidade, eu acho que não é só no sentido de gênero, que é o mais tradicional que as pessoas entendem, mas num sentido muito mais amplo, né? Eu vou citar alguns exemplos de como que a gente fez na corrida, mas a diversidade em várias formas, em formas de pensar, gênero, raça, cor, credo, etc. Então, acho que em relação a você construir estratégias, o primeiro passo seria esse, de ter isso intrínseco na marca e ser uma verdade para o seu posicionamento. E o segundo passo é você fazer isso de uma maneira consistente e coerente. Ou seja, não adianta uma marca fazer uma ação sobre diversidade e depois não falar mais sobre esse tema. E também não adianta ela ser incoerente, né? Então, você faz uma ação para um determinado público, levantando uma bandeira, por exemplo, e numa ação seguinte você se contradiz. Isso também tem a ver com a verdade, né? Eu acho que esses três pilares são coisas essenciais para qualquer marca que queira falar sobre diversidade ou falar sobre um tema em comunicação hoje em dia. E em relação à corrida de rua, eu acho que corrida de rua é um exemplo muito legal que a gente tem hoje dentro de casa, porque a corrida de rua ela sempre foi entendida como aquela corrida tradicional brasileira, né? Então, normalmente um homem que acordava cedo, às 5:30 da manhã, ia correr, ainda estava de madrugada, super regrado com a alimentação, treinava 5 vezes na semana, magro, com um corpo definido, seco, enfim, tinha um estereótipo aí de corredor, que obviamente existe, porém a corrida ela não é só isso, né? A corrida é algo muito maior do que um único perfil.
E hoje a gente tem um projeto na Adidas chamado Adidas Runners, que é uma comunidade de corrida, né? O que a gente fez com esse projeto? Um dos pilares dele é diversidade. Só que diversidade em vários aspectos, como eu comentei. Diversidade desde do perfil, do nível de performance da pessoa na corrida. Então, você não tem só a pessoa que corre super bem, faz maratona, meia maratona ou corre para tempo. Você tem pessoas que correm por lazer, você tem pessoas que correm para se manter saudável, você tem pessoas que correm como forma de treinamento para outra modalidade. Então, esse é uma esfera. Você tem pessoas que correm para conhecer a cidade, você tem pessoas que correm para desligar a cabeça, enfim. Nesse projeto, o que a gente fez foi entender a corrida como uma forma de manifestação. Então, a gente estudou dentro da cena, né, da sociedade, quais temas estavam sendo falados e se existiam grupos já formados de esporte ou de corrida que pudessem endossar o discurso da marca. Então, a gente se aliou com alguns grupos de corrida que existiam. Quando eu falo grupo, não necessariamente são assessorias de corrida, são grupos mesmo, que tinham uma bandeira maior do que apenas correr e usavam a corrida como uma maneira de se expressar. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem uma parceria com um dos grupos que é a Unicorns, que é um grupo que levanta a bandeira do LGBTQ+, na sociedade, não só na corrida, mas no futebol, no vôlei e em outras modalidades. Porém, eles se juntavam uma vez por semana num lugar para correr, só que era mais do que isso, né? Era para trocar experiências, era para conhecer pessoas, era para formar conexões, era uma comunidade que a gente fala. Isso é apenas um exemplo, né? Hoje no Adidas a gente tem vários exemplos, nós temos grupos voltados para a discussão de gênero, nós temos grupos voltados para a discussão da importância da visibilidade feminina, do empoderamento feminino, raça, cor, credo, enfim, N coisas. E a gente conseguiu colocar todo mundo junto para discutir esses temas e todo mundo usa a corrida como uma forma de manifestação. A gente ainda tem aquele corredor tradicional? Obviamente que a gente tem, só que hoje a gente tem um espectro de atuação de marca muito maior. E, obviamente, isso reverbera também com o DNA da marca, né? A marca ela é uma marca hoje muito gigante, então ela fala com diferentes públicos, só que a corrida ainda era um público não tão amplificado assim pela marca. A gente conseguiu fazer isso nos últimos anos. E acho que assim, como eu falei, a gente precisa manter a consistência dessa conversa para gerar lealdade de marca e, obviamente, venda, compra de produtos pelos consumidores e tudo mais. A gente entende muito esses projetos, esse projeto que eu falei do Adidas Runners, também com uma função social, né? Então, a gente trouxe temas da sociedade, temas sobre diversidade, para o mundo da corrida de uma maneira inusitada. Então, hoje a gente movimenta mais de 3.000 pessoas em São Paulo e 1.000 no Rio, isso por mês, que são pessoas que se conectam, que trocam experiências, que trocam ideias, que viram amigos, que mudam a vida delas através da corrida. Então, é bem interessante o potencial que essa estratégia de diversidade, de diversificar seu público tem para uma marca. Legal, Marina. E na verdade você citou a questão da diversidade, né? E o oportunismo, né? Muitas vezes nós vemos marcas que não condizem com o próprio DNA, com a personalidade, né? Com a identidade da marca, se aproveitando de determinados eventos. A gente teve o exemplo no ano passado da Copa do Mundo Feminina, que muitos deram um tiro no pé, né? Se apropriaram de um evento para tentar fazer uma campanha pontual, isso acabou não dando muito certo. Mas aí, como você mencionou um ponto que para a gente é bem importante, né? Que é uma marca apostar na diversidade. Existe também aquele consumidor tradicional que você chegou a mencionar algumas vezes, mas existe aquele consumidor tradicional que ele é um pouco acostumado ou pouco interessado, ou às vezes ele nem vê com bons olhos, ele está na contramão da sociedade, e a gente vive numa sociedade às vezes um pouco polarizada, principalmente nos momentos atuais, né? Na realidade atual.
e aí ele pode ver com um pouco de receio essa questão da diversidade, né? Como lidar com ele? Eu acho que essa questão do consumidor tradicional, que pode se sentir não representado através de uma estratégia, é algo que é uma consequência, né? É inevitável. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de determinada ação ou de determinado posicionamento. Eu acho que é praticamente impossível você conseguir agradar a todos, não gerando nenhuma espécie de haters e tudo mais. Então, acho que os haters existirão, independente de você falar sobre diversidade ou não, porque se você não falar, também vão ter haters. A questão é qual que é essa proporção, né? Às vezes é melhor você agradar 70% da população do que e ter 30% que discordam de você ou pensam de uma maneira diferente, do que ter um posicionamento que não condiz com o DNA da marca. Então, acho que essa questão de gerar os haters e conflitos, isso é inevitável. Só que, a partir do momento que você gera esse hater também, você acaba gerando na outra parte, né, no 70%, amor, fidelidade à marca, representatividade. Então, eu acho que é uma balança. Assim. Agradar a todo mundo é impossível, porém, o percentual que você agrada tem que estar identificado com o DNA da marca, obviamente, se for o maior percentual, melhor. E isso vai gerar amor, fidelidade de marca e tudo mais. E eu acho que, assim, a questão das marcas as marcas também têm um papel social nisso, né? As marcas, elas acompanham um pouco a evolução dos valores da sociedade e acho que vale para elas também lançarem alguns desafios e discussões. Às vezes, uma pessoa que é um hater sobre um assunto, sobre uma estratégia, no início, ela pode acabar vendo aquilo pela primeira vez, não é da primeira vez que ela vai se identificar, mas ela pode ser convertida em alguém que se identifica com a marca mais para frente. Os valores da sociedade, eles não mudam de uma hora para outra, né? Então, eu acho que pode ser uma maneira também de ensinar, de conscientizar, de discutir temas, nem sempre eles vão ser aceitos, mas também de quebrar padrões, estereótipos. Tudo isso, obviamente, tem que estar alinhado com o que a marca acredita. E, bom, a gente hoje vive numa sociedade altamente conectada, né? E à medida que novos grupos vão sendo inseridos dentro da corrida de rua, a gente tem uma tendência maior em notar uma mudança de comportamento, quer dizer, as pessoas postando mais, fazendo mais selfies, se mostrando mais como fisicamente ativas, né? Mostrando as experiências através da corrida nas redes sociais. E eu queria saber um pouquinho, como integrar o on e o off? Porque, a gente está falando de um trabalho de marca, mas por trás desse trabalho de marca, a gente está falando também de venda de produto. Como vocês trabalham essa estratégia pensando na integração entre o on e o off? Eu acho que hoje o digital, ele ampliou muito mais a visão das marcas sobre o consumidor e trouxe mais voz para as pessoas, né? Então, acho que com certeza a questão do digital tem uma importância muito grande em todas essas discussões sobre a diversidade que a gente está falando. E hoje, para uma marca, não tem como não ter o digital como o principal, ou no mínimo um desdobramento das ações que ela estiver planejando, né, ou da sua estratégia. Eu acho que principalmente nesse período que a gente está vivendo, o digital já era importante e se tornou muito mais importante dentro dessa fase que a gente está vivendo e daqui para frente vai cada vez mais crescer dentro das empresas. Mas acho que uma coisa muito importante, quando se fala de esporte, a questão do digital às vezes parece um pouco complicada, né? Porque o esporte ele envolve, pelo menos na corrida, envolve a prática, envolve você suar, envolve você vivenciar aquilo, né? Envolve muito off. Só que eu acho que vale as marcas usarem a criatividade
para criar experiências, ações, desdobramentos que vão reverberar muito mais no online. Então, isso desde a questão de investimento, né? Não adianta você fazer um investimento no offline se não vai ter zero repercussões no online, ninguém vai ficar sabendo. Então, usando como um exemplo o que eu citei do Adidas Runners, né? O Adidas Runners, ele é um projeto de corrida que a gente fornece treinos de corrida para a população, e isso acontece no físico, isso acontece nos parques, isso acontece nas ruas. Só que como a gente tem uma estratégia por trás disso, de discussão de temas, de diversidade, de empoderamento, o nosso potencial de reverberar essas ações no online é gigantesco. E o online acaba sendo a principal forma de você impactar outras pessoas sobre o projeto, de você chamar novas pessoas para participar, e aí de você fidelizá-las e de convertê-las em consumidores da marca, comprando produtos, etc. Então, acho que a estratégia para integrar esse on e off depende um pouco do que a empresa está visando, mas eu acho que é algo essencial. Não tem como hoje nenhuma marca se manter ativa se não tiver isso muito forte. E eu acho que uma coisa muito interessante que muitas marcas vêm fazendo é a questão da cocriação também. Porque se você vai co-criar com o seu consumidor, se você escuta o que ele fala no online, o online também é uma grande ferramenta de pesquisa, né? Gratuita. Então, você entendendo o que o consumidor está falando no online, e também no offline, mas o online ele dá muito mais voz, né? As pessoas às vezes se sentem muito mais à vontade para falar no online do que no offline. Ele é uma ferramenta importantíssima para você co-criar com os consumidores e você criando ações que eles se sentem representados, que eles se sentem parte, com certeza isso vai reverberar de uma maneira muito grande no online e também para a fidelidade de marca, etc. e tal. Na verdade, o online ele acaba até te dando muito mais coragem, né? Em alguns momentos ele dá coragem do consumidor se expor um pouquinho mais. E aí você citou uma coisa, Marina, que eu achei que tem tudo a ver com um dos temas que nós gostaríamos de levantar aqui, que é a questão da criatividade, né? Nós estamos passando por um momento de muitas incertezas, né? Um momento de muitas dúvidas, um momento de crise, que a gente pode chamar, uma crise que não é nem localizada, é uma crise global, né, em virtude dessa pandemia. E aí um direcionamento que acaba sendo até comum é redução de investimentos e áreas que às vezes abordam, né, questões de diversidade, questões de um investimento em outros esportes, um investimento para se aproximar, para fazer essas integrações, tudo. Como gestor da área, como que você pode dar assim, um pouco da sua experiência, como lidar com isso, né? Como equilibrar as expectativas, equilibrar orçamento, planejamento, resultados, né? Dentro dessa ótica, como que a criatividade funciona nesse momento para um gestor? Eu acho que todo mundo está aprendendo com esse momento que a gente está vivendo muita coisa, e muita coisa de um dia para o outro, né? Então, tudo muda de uma maneira muito rápida. E às vezes algo que você estava fazendo lá em final de março, agora já em abril não está funcionando. Para mim, eu acho que, obviamente, a questão de redução de investimentos é algo natural que deve acontecer nessa época. Porém, é muito importante a empresa analisar em qual vertente que isso está sendo feito, né? Então, em qual esfera, em qual impacto disso perante o consumidor. Porque uma hora essa crise vai passar e, como eu falei, se a empresa for inconsistente ou for incoerente, o consumidor percebe e tudo aquilo que a gente construiu lá atrás acaba caindo por baixo por causa de 2 meses, né? E um dado muito interessante que saiu é que os consumidores estão aproveitando esse período até para conhecer marcas novas, muitos deles estão conhecendo marcas novas, analisando como as marcas se posicionam nesse período e mudando de marca. Então, eles analisaram a crise sobre uma outra ótica, né? Então, deixa eu ver quem que está falando, como que a empresa está se posicionando nesse período, porque falar comigo no período que as coisas estão bem é fácil, falar comigo da maneira certa no período que as coisas não estão tão legais é bem complicado, e a marca está ali do meu lado. Então, eu acho que
se a marca, por exemplo, tem um investimento voltado para o público feminino, mas nesse período ela cortou todo o investimento desse público, ela está sendo incoerente. Então, acho que vale usar a criatividade para encontrar maneiras mais econômicas, com um budget um pouco menor, mas que você vai continuar falando com o consumidor de uma maneira consistente, talvez não com tanta frequência que nem você fazia antigamente, talvez não da mesma forma que você fazia, mas que você continue passando a sua mensagem que esteja alinhada com o seu DNA, porque uma hora essa questão toda vai passar e se o consumidor já tiver mudado da sua marca para uma outra, com certeza vai te custar muito mais você trazê-lo de volta. Mar, eu queria agradecer imensamente aqui pelo bate-papo, dizer que foi e é sempre um enorme prazer ouvi-la, deixar as portas e os microfones aqui do Gestão em Jogo abertas sempre a você, para discutir seja corrida, seja posicionamento de marca, enfim. A gente está sempre aberto a você para tudo que você quiser aí discutir e levar para uma galera que está interessada em saber mais sobre gestão, em ter conteúdo de qualidade. Obrigado mesmo aí pelo nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, foi uma experiência bem interessante, acho que é sempre legal a gente debater esses temas, a gente acaba aprendendo também bastante coisa, e discutir ideia com pessoas que sabem sobre os temas é mais legal ainda, então sempre que precisarem, estamos por aqui, em casa. É isso aí, muito obrigado, Marina. Sem dúvida, uma referência na área de marketing esportivo, com experiência na área, com conhecimento, né, trazendo justamente aquilo que a gente busca aqui no Gestão em Jogo, né, que é falar de gestão do esporte com o conhecimento prático e o conhecimento acadêmico, né, alguém que vem da área e que atua na área. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então curta, compartilha, deixe seus comentários e sugestões, principalmente, né, subscreve aqui no nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de todas as novidades que nós vamos falar. Nós vamos trazer novos convidados muito em breve para discutir ainda mais, que a ideia é essa, falar tudo aquilo que acontece no mundo esportivo com conteúdo atual, com conteúdo de qualidade, mas sem perder o bom humor e a resenha. Esse é o Gestão em Jogo.